noite. Vamos começar mais encontro com Roberta Félix, diretamente da Casa da Roberta. Hoje vamos ter como convidado o psicólogo Paulo. Vamos conversar sobre alienação parental. Você já ouviu falar? Sabe o que significa o conceito da síndrome? E vamos ter também perguntas da plateia virtual. Então vamos começar com o Paulo. É com você. Olá, Roberto Félix. É um prazer estar falando contigo aqui e com o pessoal da plateia. Alienação parental é um assunto importante, muito importante, e um assunto recente. Ele surgiu na década de 80 através das pesquisas do psiquiatra Richard Gardner, e no Brasil é mais recente ainda. Em 2010 que nós tivemos contato e foi promulgada uma lei que trata da alienação parental. Na abertura aí tu te referiu a dois conceitos, né? O de síndrome da alienação parental e a alienação parental em si. E é importante diferenciar esses dois conceitos. Por quê? A alienação parental trata da relação que existe conflituosa entre casais com filhos e o desenrolar disso na separação. Por exemplo, quando um dos casais, um dos genitores, começa a ter uma relação com o filho, em que pode denegrir a imagem do outro genitor, às vezes com uma finalidade específica, com um objetivo específico, de denegrir mesmo a imagem do outro genitor, muito em função de guarda ou de alguns outros interesses, essa relação, esse tipo de situação, esse tipo de comportamento, ele se encaixa dentro do conceito de alienação parental. O que acontece em relação à alienação parental e à síndrome? A síndrome aqui no Brasil, pelo pouco que eu conheço também, e a professora inclusive cita, ela não é muito bem vista, e pelo texto também que eu vi, que eu pesquisei, que nós tivemos acesso. Por que não é muito bem vista essa questão da síndrome, da conceituação da síndrome? Porque daqui a pouco ela vai se enquadrar dentro de uma normatização relacionada a uma doença que pode estar inserido aí também as questões medicamentosas relacionadas. E isso é muito grave, isso é uma coisa muito séria. Então, a alienação parental é uma coisa para nós aqui, e classificar como síndrome a alienação parental é uma outra bem diferente, que envolve outros conceitos e outros interesses, inclusive. Então é importante ficar bem delineada essas diferenças. Alienação parental, relação conflituosa entre os genitores, o filho ou os filhos, onde um deles começa a desenvolver um tipo de comunicação, comportamento para denegrir a imagem do outro. E a alienação parental não necessariamente é só dos genitores. Ela pode ser ampliada também. Pode ir para avós, tios, as pessoas próximas que participam da vida familiar e que também possam vir a interagir dessa forma que é prejudicial para a criança. O foco da legislação e o foco do conceito que é trabalhado dentro da área da psicologia é minimizar ao máximo possível os danos causados pela separação, pelo conflito que às vezes é litigioso em relação ao término ou encerramento de uma relação conjugal. Nossa primeira pergunta vem de Novo Hamburgo. É a Brenda Benetti. Pode perguntar, Brenda. Boa noite a todos e todas. Gostaria de agradecer o espaço de fala aqui hoje. Acredito que seja muito importante o assunto que o Paulo vem abordando para a gente, pensando que vem crescendo o número de separações de casais e a gente fala muito pouco sobre a alienação parental e sobre a síndrome, né? Eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira delas é como o psicólogo pode estar ajudando nesses casos, e a segunda é as características, se existe alguma característica do genitor alienador. Obrigada. Oi, Brenda, muito obrigado pela pergunta. O papel principal do psicólogo, quando ele trata das questões relacionadas à alienação parental, é um papel de escuta. É uma escuta
interessada em quê? Principalmente na dinâmica familiar. E o foco principal do psicólogo é o bem-estar e a minimização dos problemas relacionados a esses conflitos e a separação em si na criança. O foco do psicólogo é a criança. Para isso, é importante que o psicólogo entenda a dinâmica familiar. Em primeiro lugar, se privando de qualquer julgamento, qualquer tipo de conceito familiar que ele carrega, que o psicólogo carrega. Eu não posso atender a alguém relacionado a um conflito de alienação parental partindo dos meus pressupostos de família, do que é correto, não. Essa é a primeira questão. Eu estar dissociado da questão. A segunda é o foco na criança. E entender essa dinâmica. E o papel de escuta é importante relacionado ao quê? Tanto ao alienador, que é a segunda questão que tu fizeste, que é a seguinte. O alienador é aquele que tem a seguinte característica. Ele sempre procura denegrir a imagem do outro genitor. De alguma forma ele dificulta a relação da criança, do filho, com o outro genitor. E para isso ele pode utilizar de várias formas, de várias características nos relacionamentos, através da conversa sua com a criança, ou procurando minimizar sempre a atuação do outro genitor, criando dificuldades inclusive para que ele encontre essa criança. Então tem uma série de características aí, essas creio eu que sejam as principais. E é importante observar que essas características não necessariamente são só dos genitores, elas podem estar ampliadas. Mais pessoas da família podem vir para fazer força, fazer parte disso também. E isso é importante, isso pode acontecer dos dois lados, né? Então essas são as questões relacionadas a essas duas perguntas que tu fizeste, né? Que é o papel do psicólogo e a característica do alienador. Muito obrigada, Paulo, pelos esclarecimentos. A nossa segunda pergunta é da plateia virtual, diretamente de Novo Hamburgo, a Elizabeth. Pode perguntar, Beth. Boa noite, eu sou Elizabeth, eu moro em Novo Hamburgo, sou estudante de psicologia e gostaria de fazer duas perguntas para o psicólogo Paulo. Primeira pergunta: a alienação parental envolve pai e mãe e envolve também os avós, mais alguém que mora na família? Segunda pergunta: quais os benefícios da terapia para o pai e para a criança no caso da alienação? Oi, Elizabeth, bom poder responder a tua questão aqui. A alienação parental, como eu já citei brevemente anteriormente, ela envolve pai, mãe, os genitores, mas ela também pode envolver avós, tios, parentes próximos e até amigos, às vezes. As pessoas mais próximas das relações familiares, elas também podem ser envolvidas. Elas podem fazer parte de uma articulação ou reforçar essa questão da alienação parental de um dos genitores. Então, isso pode acontecer. A outra parte da pergunta, os benefícios relacionados aos pais e à criança, da terapia. Os benefícios, eles são imensos. Por quê? Por que são imensos? Porque a partir do momento que existe o conflito na separação, se não houver algum olhar, alguma escuta atenciosa de ambas as partes, a tendência é que esse conflito ele aumente. E a criança é o principal foco na área da terapia, da preservação. Preservação o quê? Psicológica, da sua saúde psicológica. Então, a partir do momento que há essa escuta do psicólogo, sem julgamentos, para um genitor, esse genitor passa a compreender um pouco melhor o seu papel como genitor, a sua importância, e a partir dessa compreensão ele pode desenvolver um entendimento da importância do outro genitor também. Quer dizer, já diminui a intensidade do conflito. E a criança, sendo atendida também na terapia, ela também passa a perceber as diferenças e se entender nesse processo. E que ela é uma pessoa importante, e que um genitor é importante, o outro também é importante. Dentro do processo terapêutico, a criança também percebe que somente com os dois a criança existe. Então, e que eles são pessoas diferentes.
E, inclusive, essa criança pode passar a entender que pode acontecer, sim, deles não viverem juntos. Então, isso diminui também o dano. É importante salientar que o dano vai existir, mas o processo terapêutico, ele atenua o dano, ele diminui ele. Obrigada, Paulo. Muito obrigada, Paulo, pelos esclarecimentos e desejo a todos da plateia uma boa noite e até a próxima semana. Tchau!